Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, capítulo 4, Senda de Provas. Senda significa atalho. Senda é um termo que deriva do latim semita, também pode significar rotina. A sua acepção mais habitual está relacionada com o caminho, que é mais estreito do que a vereda. Senda de provas, então, quer dizer o quê? Caminho de provas. E aqui André está querendo dizer que esse processo obsessivo entre as duas, né, a Zulmira e a Odila, é a senda de provas. No capítulo anterior, nós vimos que a Zulmira recebeu passes calmantes e adormeceu. Então, vamos ao capítulo 4. Zulmira se ausentou do corpo, mas não desfrutava a paz que se estampou em seu rosto. Enlaçada por Odila, a cujo olhar dominador se inclinava, submissa, não identificou a nossa presença. Com evidentes sinais de terror, ouvia as repreensões da rival, que a acusava, exclamando: "Que você fez do meu filhinho? Assassina, assassina! Pagará muito caro a intromissão no lar, que é somente meu. Destroçarei sua vida, não me furtará o afeto de Amaro. Armarei o coração de Evelina contra você." E a vítima respondia: não matei. Não fui eu quem matou. Hipócrita, acompanhei os seus pensamentos, seus desejos, seus votos. Zulmira subitamente se desembaraçou dos braços que a envolviam e correu para fora, seguida pela outra. Quando a pobrezinha consegue sossegar o corpo, cai no pesadelo agitado. O bondoso Clarencio observou: "Acompanhemos." Dirigem-se à praia, onde ocorreu a morte do pequenino. Coagida pelo assédio da nossa irmã desequilibrada, Zulmira ainda não se libertou das aflitivas reminiscências de que se vê possuída. Fomos na direção do mar, antecipando-as no trajeto. E enquanto nos afastávamos, a conversa iniciou. "Não posso compreender por que a infeliz se declarou inocente", comentou Hilário pensativo. Ou seja, ele não conseguia entender porque geralmente quando a pessoa comete um crime, ela pode esconder da justiça da terra, mas quando está fora da matéria, não tem como esconder. Sua consciência é seu espelho. O tribunal é sua consciência e não tem como continuar mentindo, né? Por que tamanha aprovação se ela não é a autora do crime? André perguntou, né? O ministro, porém, informou preciso: "Segundo as anotações que já recolhemos da irmã Eulália, Zulmira não é propriamente a autora, mas, com loucas ciumentas do marido, desejou ardentemente a morte da criança, chegando mesmo a favorecê-la. Para não repetirmos esclarecimentos aos quais já nos reportamos, faremos ligeiro retrospecto, tão detalhado quanto possível, examinando o problema aflitivo do casal." Depois de breve pausa, ele prosseguiu: "Amaro experimentava imensa devoção afetiva pelo filhinho. Quando Júlia adoecia, ele se desvelava à cabeceira do pequeno com ilimitada ternura. Sabendo que ele estava sem carinho materno e reconhecendo que a madrasta não primava pelo amor junto dos enteados,
passava a dormir ao lado do caçula, rodeando-o de mimos. Quando voltava para casa, cada dia, conversava longamente com o filhinho, lendo histórias ou escutando atencioso suas narrativas infantis. Pareciam dois velhos amigos a se bastarem um ao outro. Zulmira, em razão disso, ralada de despeito, passou a ver no menino um adversário de sua felicidade doméstica. A dedicação de Evelina para com o pai não lhe doía tanto. A filha mais velha era mais doce, mais reservada. Comedida em suas manifestações, sabia dividir as gentilezas sem esquecer a segunda mãe em seu culto de amizade. A madrasta nada sentia contra ela, mas o pequeno excitava-a. Júlio, no extremado apego ao pai, costumava exagerar em suas traquinadas e caprichos que Amaro desculpava sempre com um benevolente sorriso. Zulmira, pouco a pouco, permitiu que o ódio ocupasse o seu coração e deixou que o ciúme a enseguecesse a ponto de suspirar pelo desaparecimento do alegre rapazinho. Despreocupava-se intencionalmente pela assistência que lhe devia e o abandonava a extravagâncias características de sua idade, alimentando o secreto desejo de presenciar o seu fim. Chegava mesmo a estimular aventuras indevidas na via pública, admitindo que algum veículo poderia fazer o que não tinha coragem de realizar com as próprias mãos. Foi nessa disposição de espírito que acompanhou a família ao banho matinal em clara manhã domingueira. Entregues ao contentamento da excursão, Amaro e a filhinha se distanciaram de algum modo numa lancha pequena, enquanto Zulmira assumia a guarda do garoto. Foi então que o cérebro da moça deixou nascer escuras divagações. Não seria aquele o momento ideal para consumar o velho propósito? E se deixasse o menino a si mesmo? De certo, Júlio, em sua curiosidade infantil, não resistiria à atração para o seio das águas. Ninguém poderia culpá-la. Passou do projeto à ação e imediatamente se afastou. Em se vendo a sós, o caçula de Amaro se interessou mais vivamente pelas conchas multicores a se multiplicarem na areia, perseguindo-as encantado pelo mar adentro, até que uma onda veloz chicoteou seu corpo tenro, obrigando-o a mergulhar. A criança gritou pedindo socorro. Realmente poderia ter retrocedido alguns passos, salvando-a, mas, vencida pelos sinistros pensamentos que dominavam sua cabeça, esperou que o mar concluísse o horrível trabalho que não teve coragem de executar. Quando notou que o enteado havia desaparecido, começou a pedir socorro, de alma repentinamente dobrada pelo remorso. Mas era tarde. Amaro correu rapidamente e, com o auxílio de companheiros, retirou para fora o corpinho inerte. Torturado, chorou amargamente a perda do filhinho, recriminando a mulher. Então, somos responsáveis por um crime caso o desejamos, mesmo não participando dele. Se o que me falta é apenas a oportunidade para fazer, sou tão responsável quanto. No caso de Zulmira, é diferente. Ela tinha oportunidade, mas não fazia. Ela acalentava o desejo, mas não executava o desejo. Então, ela tem o mérito de não ceder à tentação. Continuando, foi então que Zulmira, dominada pelo arrependimento e atormentada pela noção de culpa, desceu em espírito ao padrão vibratório de Odila, que a seguia em silêncio, revoltada. Então, ela tem egoísmo, não perversidade. Ok?
Enquanto se mantinha com a paz de consciência, se defendia naturalmente contra a perseguição invisível, como se morasse num castelo fortificado. Mas, condenando a si mesma, caiu em deplorável perturbação, como alguém que deserta de uma casa iluminada, embrenhando-se numa floresta de sombra. Ou seja, até então, Odila acompanhava porque se achava dona dele e não aceitava Zulmira. Mas ela se mantinha defendida. Odila não tinha acesso a ela. Mas a partir do momento que ela se condenou, perdeu a blindagem e abriu as portas para a obsessão de Odila. Como ela se condenou? Quando ela acalentou os pensamentos negativos. Entenda, ter pensamento negativo é natural, somos humanos, mas acalentar esses pensamentos gera responsabilidade. Então, ao sentir remorso, ela sai desse castelo fortificado que ele fala, né? Porque desceu o padrão vibratório. E aí ela ficou vulnerável à obsessão. O ministro fez pequena pausa de repouso e prosseguiu. A pobre moça, desde esse dia, perdeu a alegria doméstica e a própria tranquilidade. Ela e o marido respiram agora sob o mesmo teto, como se fossem estranhos entre si. Mas, à frente da lei, Zulmira é culpada? Perguntei, com interesse. O sábio mentor sorriu significativamente e considerou: não. No sentido real da lei, Zulmira não é culpada. Mas, com um olhar mais expressivo que de costume, ele continuou: todavia, quem de nós não é responsável pelas ideias que lança de si mesmo? Nossas intenções são atenuantes ou agravantes das faltas que cometemos. Nossos desejos são forças mentais coagulantes, materializando as nossas ações, que no fundo constituem o verdadeiro campo em que a nossa vida se movimenta. Os frutos falam pelas árvores que os produzem. Nossas obras, na esfera viva de nossa consciência, são a expressão gritante de nós mesmos, a forma de nosso pensamento, da afeição ao nosso destino. Então, o desejo que a gente acalenta são forças coagulantes para materializar as ações, e as ações são a materialização daquilo que a gente alimenta, foi o que ele disse, né? Ou seja, enquanto eu tenho o desejo, mas não executo, eu não me torno aquilo que eu estou desejando. Mas se eu estou desejando demais alguma coisa, em algum momento eu vou materializar esse desejo. Cada um segundo as suas obras. Preciso me educar pelas ações, trabalhar para mudar a minha conduta. Primeiro eu não revido, mas por dentro eu sinto. Até que chega uma hora que aquilo não me atinge mais. A pessoa não me agride. Ela fala, ela tenta, mas não sinto mais vontade de revidar. Ou seja, o entendimento já aconteceu. O hábito facilitou esse entendimento. É preciso se modificar, mudando a conduta. Isso vai enfraquecendo o sentimento ruim. Trabalhar no bem é o exercício de modificação da alma. Então, primeiro, a gente faz, como a gente diz, da boca para fora, né? Até que a gente introniza essa nova postura e, como ele diz, não acontece mais.
eu não tenho mais vontade de revidar, de estar na mesma vibração, né? Eu já entendi que a outra pessoa está numa vibração inferior. Eu acabei de sair dela, né? Então eu sei o que é, ok? Hilário e eu ouvíamos enlevados sem pestanejar. No entanto, Clarencio, tendo a intuição clara do serviço imediato a fazer, para não se demorar em divagações filosóficas, retomou o fio central do assunto, esclarecendo. Júlio trazia consigo a morte prematura no quadro de provações, porque ele era um suicida reencarnado. A segunda esposa de Amaro, porém, sofre o resultado das infelizes deliberações que acalentou no espírito. Sofre o retorno das vibrações envenenadas que arremessou na direção do menino. Pelo ciúme, criou ao redor de si mesma um ambiente pestilento em que os seus próprios pensamentos malignos conseguiram prosperar, assim como um fruto apodrecido desenvolve em si mesmo os vermes que o devoram. Supondo-se responsável pela morte da criança, uma vez que asilou o delituoso plano a que nos referimos, Zulmira abandonou-se ao mal que trazia consigo, e mantendo-se ainda ao mal de que a adversária é portadora, e tornou-se, por isso, enferma e dementada. E perguntei admirado: e o pequeno em toda essa história? Júlio foi conduzido à região que lhe é própria. Mas Odila não poderia vê-lo, certificando-se de toda a verdade? E o instrutor explicou: infelizmente, a infortunada criatura tem o centro genésico plenamente descontrolado, e isso impede ter a visão mais ampla. Não consegue querer senão o marido, em vista do apego enlouquecedor aos vícios do sexo, que a paixão nada faz senão desvirtuar. Ou seja, o desejo libidinoso pelo marido ainda era intenso. André Luiz está querendo dizer aqui que o ciúme está ligado à libido. Freud fala sobre isso. Odila possui admiráveis qualidades morais que, por enquanto, estão eclipsadas, ele diz, né? Aqui, Clarencio está nos dizendo que o ódio dela tinha motivações sexuais. Olha como é poderosa a força sexual. Ela perdeu a função da maternidade. Não no sentido de ser mãe. Maternidade tem a ver com acolhimento. Independe da mulher ter ou não filhos. Ser mãe independe da mulher ter ou não filhos. A mulher pode ser mãe sem ter filhos, porque ela é acolhedora. Quando a mulher perde a função da maternidade, ela é só libido. E aqui você pode pensar, mas como perdeu a função da maternidade se ela estava acusando a outra de ter matado seu filho? Presta atenção, ela acusava a outra por puro ciúme do marido, por puro pretexto para perseguir Zulmira. Porque se fosse pela morte do filho, ela iria procurá-lo para cuidar dele. Qualquer mãe iria procurar o filho. Ela não. Nem procurou saber dele. Não que ela não gostasse do filho, mas porque as qualidades morais dela estavam eclipsadas, como ele falou. Ela estava em processo de obsidiar. Hermínio de Miranda, no livro Diálogo com as Sombras, ele diz que é muito mais raro uma mulher ser obsessor. Normalmente nós temos mais homens obsessores,
Mas quando é mulher, é muito mais intensa o processo de a obsessão. Porque a mulher tem muito mais força moral que o homem. E quando essa força é voltada para o mal, ela é mais bem-sucedida que o homem. Elas são mais capazes, mais eficientes. Odila desencarnou em largo vigor de seu idealismo feminino, sem uma fé religiosa capaz de reeducar os seus impulsos, justificando-se desse modo a superexcitação em que se encontram. Mas semelhante estado é transitório e esperamos se submeta de boa vontade ao tratamento de reajuste que lhe será dispensado em breve. Melhorada a situação dela, creio que o problema terá imediata e construtiva solução. Ia perguntar algo, mas atingimos a praia e Clarencio determinou que observássemos. E assim ele termina o capítulo. Fiquem com Deus. Boa semana. Amo vocês.